Olá! Mais uma vez eu venho trazer um pouco da Palavra de Deus para o seu coração. Você se considera uma pessoa cheia de qualidades? Como você classificaria elas? Boas? Ótimas? Excelentes? E se eu te dissesse que você possui qualidades divinas? À luz do Evangelho de João, eu gostaria que pudéssemos estudar juntos e descobrirmos que qualidades são essas que herdamos do Filho Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Para pensar nessa estrutura frasal. Nos parece um pouco filosófica essa entrada de João, no princípio era o Verbo. Quando a gente pega os evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, percebemos uma narrativa que trata-se de algo que está acontecendo no momento. Tem um cenário, tem uma cena, tem algo que está acontecendo e o evangelista está narrando. Mas quando chega no Evangelho de João, ele é muito singular. E aí ele traz essas terminologias que para quem nunca ouviu ou nunca teve a curiosidade de ler, dificilmente vai conseguir entender. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Calma aí, ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele... para um pouco. Embolou tudo aqui. Tem como voltar a fita? Para que a gente possa, de alguma forma, compreender melhor? Claro. Vamos passo a passo para que possamos compreender que qualidades são essas. A primeira qualidade que eu gostaria de destacar é a eternidade. Para pensar na frase. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se nós falássemos essa frase é assim: no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Nós não estaríamos negligenciando o texto, porque no verso de número 14 ele vai dizer: e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E no verso de número 18 ele diz, e verso de número 17 ele diz: quem é esse Verbo? Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade foi dada por meio de Jesus Cristo. Interessante é que essa eternidade, ela também foi transportada para dentro dos nossos corações. Você parou para pensar que assim como o Evangelho de João começa, o livro de Gênesis começa também? Como assim, Davidson? No princípio, criou Deus o céu e a terra. E o Evangelho de João? No princípio, qual é a expressão que está semelhante aí? Esse no princípio. Mas só que lá no princípio de Gênesis está falando da primeira criação. No princípio do Evangelho de João está falando da nova criação. Assuntos que vamos tratar mais adiante. Mas, para pensar nessa primeira qualidade que está no Cristo e que ele transportou para dentro dos nossos corações, uma vez que o recebemos como enviado de Deus. A eternidade é algo que está dentro do coração humano e é por isso que por mais que nós nos apaixonamos pelas coisas da terra, com aquilo que podemos pegar, com aquilo que podemos degustar, com aquilo que podemos visualizar, com aquilo que podemos ouvir, nada disso tem poder de ocupar essa eternidade que está dentro do coração humano. Algum pensador cristão no passado disse que há no coração humano um espaço do tamanho de Deus, em que somente Deus, de uma maneira miraculosa, pode ocupar, mas nada ocupa esse lugar. E uma vez que nós nos enchemos dessa eternidade, começamos a pensar nas coisas do alto, começamos a fazer coisas para acumular tesouros não na terra, mas nos céus,
nós vamos, de certa maneira, se libertando destas coisas que nos prendem, dessas amarras que deixa toda a nossa esperança no aqui e no agora. Eu quero te convidar a pensar também lá no lá e no depois. Porque a Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas do alto. Devemos gastar as nossas forças com as coisas do alto. Por isso que o texto bíblico de Mateus 6,33 vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então essa é a primeira qualidade que o Filho, na condição de Deus, herdeiro, nos transmitiu com a sua morte e com a sua ressurreição. A segunda qualidade trata-se da criatividade, porque o poder criador era algo que consistia no Filho. Então, meu irmão, coloque os seus dons em prática. E nunca se esqueça que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há variação, ou seja, não há essa mutabilidade. Deus, ele não vai revogar os dons que ele te deu, porque ele sabe que na medida que você for usando, o maior glorificado será ele mesmo. O único glorificado deve ser ele. Entendemos que se temos alguma coisa de bom, é porque ele quem nos deu. E por isso devemos devolver para ele com boas ações, fazendo o melhor, para que o nome de Jesus seja exaltado. Terceira e última característica que eu gostaria de destacar, que é uma qualidade divina que você tem, é a questão da reconciliação. Da redenção para Jesus, mas da reconciliação para nós. A palavra de Deus nos diz que ele veio para os que eram seus, verso de número 11. Mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles o quanto receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É algo maravilhoso. Nós não conseguimos compreender como essa adoção aconteceu de maneira racional. Fato é que não vamos conseguir compreender, porque a Bíblia vai falar sobre crer, a saber, os que creem no seu nome. Não se trata de algo que começa aqui na mente, mas se trata de algo que começa no coração. Lembra que eu falei no início que nós iríamos falar sobre essa nova criação? 2 Coríntios 5,17 vai dizer que aqueles que estão em Cristo, uma nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O ser humano, por causa da queda, ele foi contaminado com o pecado. Mas assim como por um homem entrou o pecado no mundo, diz a palavra de Deus, por um outro homem, Jesus Cristo, veio a abundância da graça. É por isso que Romanos vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu quero te dizer que na vida do Filho, pela fé, nós fomos justificados. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É isso que estudamos quando pegamos para analisar a doutrina da justificação. É o justo pelos injustos. Então, todas as vezes que alguém que foi redimido, ele peca, quando da parte de Deus vem a nossa avaliação,
Ele não olha para nós, mas ele olha para o Cristo que morreu por nós. E pela graça, mediante a fé, nós fomos alcançados com tão grande salvação. E para que ele fez isso? O Efésios, capítulo 2, verso 8, 9 e 10, vai dizer que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem por obras, para que ninguém se glorie, pois vocês foram feitos, são feituras de Deus, para as boas obras em Cristo Jesus, das quais Ele preparou para que andassem nela. Então nós, que fomos criados à imagem e semelhança do Filho, caímos, fomos resgatados, temos uma missão a cumprir. E que missão é essa? Fazer boas obras, ser boa gente, ser sangue bom, ser uma pessoa que ajuda os outros, ser alguém em que as pessoas tenham prazer de estar, compartilhar a vida, ser gente como gente tem que ser normal, mas com o exemplo do Filho, porque nós nos tornamos sub-humanos nesse mundo caído. Então, quanto mais parecido com Jesus, mais humano nos tornamos. Ser igual a Jesus é ser sangue bom. Ser igual a Jesus é ser uma pessoa que atende a causa dos mais necessitados. Ser igual a Jesus é aquele cara brother, que está de bem com a vida. Não está com um sorriso no rosto sempre, mas está com o coração aberto para receber os mais desfavorecidos. Ser igual a Jesus é andar como ele andou. É orar, é buscar o Senhor, é buscar ajudar, é se relacionar, é estar no meio da massa. Ser igual a Jesus é estar no meio do povo. Um Jesus que era tão parecido, mas tão parecido com as suas ovelhas, que na noite que ele foi traído, para identificá-lo, alguém teve que lhe dar um beijo. De tão parecido que ele era com os seus. Então, meu irmão, por que Jesus é assim? Porque ele veio para se identificar conosco. E tem muita gente precisando que nós descemos dos nossos pedestais para se identificar com eles, para que eles possam se sentir aceitos, para que eles possam se sentir acolhidos, abençoados. Se você é uma dessas pessoas que está incomodada com a indiferença, com a exclusão, com o cancelamento de pessoas que estão fazendo por aí, desça da onde você está, se identifique com ele, abraça aqueles que ninguém quer abraçar, atende a causa dos mais desfavorecidos. E é onde aqui eu chego com apelo não somente de oração, mas de ação. Se envolva com a maior missão que Deus nos deu, de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, se você quer fazer parte de um movimento, de alguma forma, ajudar pessoas que estão espalhadas neste mundo e neste Brasil, pregando o Evangelho, sendo gente como gente tem que ser, estando no meio do povo, se você precisa de alguns conselhos nesse sentido, meu irmão, procure, se você faz parte de uma igreja local, procure seu pastor, se coloque à disposição para servir ao reino. Mas se você não faz parte de uma igreja local, você pode sim se envolver em uma causa social, você pode se envolver em uma causa missionária. Nós temos vários projetos espalhados nesse país. E claro, se você precisar de um conselho, de algum direcionamento, estamos aqui. Que o Senhor possa te abençoar. Eu vou deixar aqui no link deste vídeo o Instagram de alguns missionários, de pessoas comprometidas com o reino, para que você possa se envolver na causa missionária, na causa dos mais desfavorecidos. Deus te chamou para reconciliar
pessoas com Ele. Deus quer usar você como um instrumento. Você tem qualidades divinas, a eternidade está dentro de você. Você tem qualidades divinas, a criatividade está dentro de você. Você tem qualidades divinas, o poder reconciliador está dentro de você. Porque Ele diz que nos deu o ministério da reconciliação aqui em Coríntios. 2 Coríntios, isso só para a gente terminar, 5, 18 ou 20, ele disse aqui, ó, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como Deus exortasse por intermédio de nós. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deus quer nos usar para transmitir esse ministério da reconciliação. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, Cristo reconciliando consigo ao mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação. Você não tem poder para reconciliar, mas você carrega a palavra da reconciliação. Você não tem poder para salvar, mas você carrega a palavra da salvação. Que o Senhor possa te dar graça, te abençoar. E se você quiser ser envolvido em alguma causa missionária, nacional ou internacional, eu vou deixar o link aqui dos missionários que nós apoiamos e que nós acreditamos que estão fazendo um trabalho relevante, não somente no Brasil, mas também no mundo. Que Deus te abençoe muito e que você seja um instrumento do Senhor na causa do reino, em nome de Jesus.